Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Senhoras e senhores, estamos no ar. Estamos no ar e esse é o nosso hashtag Partiu Pensar. Hoje é terça-feira, dia de reflexão sobre a vida, com os pés no chão, aprendendo a refletir de mãos dadas, com consciência firme e consistência nos argumentos. Vamos melhorando. E eu gostaria de propor a você uma vida humana dilacerada por um enfrentamento difícil de conciliar. Sim, na nossa vida há um problema que precisa ser primeiro diagnosticado, identificado e depois, quem sabe, até analisado e absorvido de alguma forma. Somos natureza. E a natureza que nos diz respeito é a espécie humana. Então, na nossa vida, há uma dimensão, eu diria, específica, no sentido de espécie. A natureza se manifesta em nós, somos natureza. Ora, o que é que caracteriza a natureza quando nós consideramos as suas diferentes espécies? É que as espécies lutam para se reproduzir, lutam para se conservar, lutam para continuar existindo. Existe uma espécie de conatos de espécie. Então a natureza, ela nos tem como funcionários da espécie, soldados da espécie, e ela nos dá recursos para manter a espécie de pé. Primeiro recurso é a reprodução. Não? Quer dizer, existimos do ponto de vista da natureza para reproduzir. Então, isso significa que a natureza nos dá tudo de que precisamos para isso, o que significa apetites, desejos, amores e também capacidade de fecundação, não é? Então, fertilidade. Então, tudo isso é coisa da vida da espécie. Mas não é só a reprodução. A natureza também nos dá indignação com espírito protetivo para que possamos defender as nossas crias, tal como as aves, os demais animais. A gente também se enfurece quando as nossas crias são ameaçadas, seja lá pelo que for. Então, veja só, a título, de exemplo, a reprodução, a proteção, são apenas dois exemplos de como a natureza da espécie se manifesta em nós. Mas, e aqui vem o problema, nós também somos indivíduo. A natureza não dá a menor bola para nós como indivíduo. A natureza pensa na espécie, a natureza pensa na natureza. O conatus é o conatus de preservação da espécie. Mas nós também somos indivíduo e no nosso entendimento, somos um indivíduo, como todo indivíduo, com fronteiras claras, fronteiras simbólicas claras, com uma identidade, com uma definição de si, com gostos pessoais, com pretensões, com apetites, com projetos e assim por diante. Então veja, essa segunda vida, a primeira eu chamei de específica por causa da definição da espécie, Essa segunda vida é a vida do indivíduo, que eu vou chamar de vida egóica, o ego, É uma vida egóica onde o eu, com consciência de si, busca, digamos, dar uma satisfação para a sua individualidade. Ora, é preciso se dar conta que, da mesma maneira que para a natureza o nosso indivíduo é irrelevante, ou seja, a gente tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer, para o indivíduo, essa questão da reprodução da espécie também é
é bastante remota, distante, porque mesmo quando a gente reproduz e traz a reprodução para a nossa consciência, ninguém que tem um bebê está pensando em proteger a espécie. Está querendo ter o seu filho, né? Está querendo ter a sua família, etc. Então veja que interessante, a natureza não liga para o indivíduo não liga para a natureza, não liga para a espécie, portanto há aí um afastamento óbvio entre essas duas vidas. Enquanto a vida da natureza ela é apenas uma vida de conatos da espécie, ela não busca nenhum tipo de sentido ou significado, a não ser esse, né? A não ser esse, de manter viva a espécie, ponto final. Do ponto de vista individual, não há significado nenhum, não há, né? Ou seja, no final das contas, no limite, tanto faz se é o indivíduo A ou o indivíduo B, desde que, né, a espécie seja defendida e reproduzida. No final, o indivíduo conta apenas na sua capacidade de manter a espécie viva, certo? Então, é nisso que importa, né? É nisso que pensa a natureza. Agora, inversamente, né, o indivíduo, na sua vida egóica, na sua vida do eu, né, ele precisa de significados, ele precisa de sentidos, ele precisa chegar à conclusão sobre o que a vida quer dizer, né? Ele precisa dar à vida um sentido que faça sentido, que seja explicável e, digamos, aceitável para ele e para com quem ele conversa, né? Para que haja um entendimento, para que cheguemos a uma conclusão juntos, para que possamos estabelecer parcerias, para que possamos conviver e assim por diante. Como você percebe, há aí N coisas que precisam, evidentemente, ser consideradas do ponto de vista individual, que para a espécie não tem relevância nenhuma. Então, o indivíduo, enquanto indivíduo, busca significados, usa a inteligência para atribuir significados às coisas do mundo, e a espécie busca a sua reprodução. Então, nesse sentido, é preciso identificar dois tipos de tempo, de temporalidade na hora de existir. A temporalidade da natureza e a temporalidade do indivíduo. A temporalidade da natureza é uma temporalidade cíclica, tal como na agricultura é uma temporalidade de nascer, crescer, reproduzir e morrer. A temporalidade do indivíduo é uma temporalidade de projetos, é uma temporalidade de objetivos, é uma temporalidade estratégica, é uma temporalidade de escopos. E por isso vou chamar aqui de uma temporalidade escópica, uma temporalidade de objetivos. Então, nesse sentido, o homem divide o tempo em função das metas a alcançar, enquanto a espécie divide o tempo em função do modo como a espécie pode ser reproduzida e defendida da melhor maneira possível. Você percebe, então, que nesse sentido, os conflitos são óbvios. O adolescente, ele quer ser lindo, mas começa a menstruar, e aí claramente o ciclo da natureza e as pretensões estéticas do mundo egóico não combinam. Veja, da mesma maneira, nós poderíamos dizer que na fase da velhice, a espécie precisa que os velhos deem lugar aos jovens e, portanto, precisa do envelhecimento e da morte. O que faz a vida da morte precisa que o ciclo se opere e o eu precisa e quer permanecer vivo e, portanto, luta contra o ciclo da natureza. E assim, como você percebe, não faltarão exemplos para mostrar esse enfrentamento, esse conflito interno, essa coisa dilacerada mesmo entre a espécie que vive em nós e para a qual não damos muita bola, e esse eu, que é objeto de todas as nossas atenções e que muitas vezes, para alcançar os seus propósitos, para alcançar o sucesso da vida, para alcançar uma vida boa, precisa enfrentar a tirania da natureza, os imperativos da natureza, que no final, para o indivíduo não dão bola, mas tem uma preocupação exclusiva com ela própria, com a natureza, que no nosso caso é a preservação da espécie humana.
eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Bem, seria interessante observar que os gregos tinham entendido isso perfeitamente. Tanto é assim que os gregos sempre se serviram da natureza como referência máxima para a sua ética, para a sua estética, para a sua gnoseologia, para a busca das verdades, para as leis morais, para as referências do belo, etc. Então, veja que interessante. Enquanto para os gregos diminuída, foi dissuadida, foi apequenada, de modo que não há nenhuma ciência que tenha surgido no mundo judaico propriamente pré-cristão. Tudo que é ciência teve a sua origem a partir do espírito contemplativo grego que buscava uma harmonia com a natureza que depois, pouco a pouco, foi sendo desarticulada. Com a modernidade e o triunfo definitivo do cristianismo, não como religião, mas como cultura no Ocidente, passou-se a se entender que a natureza era muito mais a ser adestrada, domesticada, enfrentada, vencida e adequada aos interesses do homem do que o contrário, do que a mera submissão aos seus ciclos. E é exatamente nesse ponto em que a dilaceração entre o homem natureza e o homem indivíduo alcança o seu ponto de apogeu. Ora, meus amigos, aqui quem vos fala é alguém de 60 anos e, portanto, alguém que abre a temporada da fase final da vida. E, naturalmente, eu observo no espelho que a natureza implacável vai dando indicativos de que eu, com meus 3 filhos, eu fui satisfatório, eles estão aí, agora é com eles de manter a espécie humana de pé, e, portanto, a natureza só espera de mim agora um envelhecimento e uma morte sem maiores problemas, e que eu me converta rapidamente em adubo para outras espécies viventes. Pois é, mas, por outro lado, veja você, eu hoje, eu estudei 20 anos mais do que quando tinha 40. Eu estudei 30 anos mais do que quando eu tinha 30. Eu estudei 40 anos mais do que quando eu tinha 20. Quando eu tinha 21 anos, nasceu o Martin, meu filho mais velho, em Paris, quando eu estudava lá. E então a natureza me aplaudiu, etc., mas eu era muito mais imbecil ainda do que ainda sou hoje. Eu era realmente primitivo, acanhado, cego, pouco cego que eu digo do ponto de vista intelectivo, e 40 anos depois, é claro, a ignorância permanece, a consciência da ignorância é ainda maior, mas hoje eu consigo pensar melhor do que pensava 40 anos atrás. E eu digo a você, não é pouco melhor, é muito melhor, sem que seja necessariamente bom, sem que seja necessariamente razoável, é muito melhor do que 40 anos atrás. Portanto, eu, no que me diz respeito, na minha vida egóica, a espécie pode estar satisfeita comigo, mas eu ainda acho que desenvolvi competências, quer intelectivas de pensamento, quer de comunicação, que me permitem hoje
a realização de tarefas, né, a presença no mundo, muito mais qualitativa do que há 40 anos. É verdade que eu ajudei a espécie a permanecer 40 anos atrás, mas eu, no meu entendimento, acho que há ainda muito a fazer e de modo superior, eu diria bem superior, ao que fora ou ao que já foi, né, em tempos idos em que a minha vida como agente defensor da espécie era mais pungente e mais necessária. Como você vê, o conflito é difícil de ser solucionado e do ponto de vista da minha existência, a natureza manda que eu morra logo e o meu eu, indivíduo, pessoal, projeta ainda muita coisa antes da natureza vencer, em definitivo, esta batalha. Um beijo grande, espero que tenha curtido. Se você gostou, ouve de novo. Acho que há muito a considerar, há muito a levar em conta no que eu falei. E se você gostou muito, convida alguém para nos ouvir, convida alguém para acompanhar junto. Acho que vale a pena. Beijo grande. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais.